Você sabia que, segundo estudos recentes, o ser humano moderno tem hoje uma capacidade de concentração inferior à de um peixe dourado? Sim, um peixe. Enquanto você abre 1000 abas no navegador e tenta responder mensagens enquanto pensa na próxima tarefa, seu cérebro grita por socorro. Mas você não ouve. E talvez já seja tarde. A verdade que quase ninguém tem coragem de encarar é simples, brutal e desconcertante. Estamos nos matando lentamente em nome de um sucesso que nem sabemos mais se queremos. Estamos vivos, mas não estamos presentes. Respiramos, mas não sentimos. Executamos tarefas, mas não vivemos. E talvez o que você mais precise ouvir agora seja isso. Pare. Não pare de sonhar, de lutar, de querer mais. Pare de correr sem direção. Porque essa pressa, essa cobrança, essa rotina sufocante não são sinais de que você está vivendo bem. São sintomas de uma epidemia silenciosa. A epidemia da alma esgotada. Quantas vezes você acorda cansado mesmo depois de dormir? Quantas vezes se sente improdutivo, ansioso, frustrado? Você acha que é preguiça, que é falta de foco, que é culpa sua. Mas não é. É um sistema inteiro te empurrando para um modo automático, onde você só existe para produzir, consumir e se comparar. Acordar, checar o celular, comer enquanto rola o feed. Trabalhar pensando no jantar, jantar pensando no trabalho, dormir com culpa, acordar com pressa, dias que se repetem e vidas que se perdem. É isso que estamos chamando de sucesso? Hoje, a maioria das pessoas que você conhece está adoecendo emocionalmente sem nem perceber. Estão exaustas, sem energia, sem sentido. Estão performando felicidade nas redes sociais, enquanto desmoronam em silêncio no banheiro de casa. Estão acumulando diplomas, cargos, seguidores e dívidas emocionais. E sabe qual é o pior? Elas acham que o problema é com elas, como se não estivessem se esforçando o suficiente, como se fosse uma falha individual. Mas não é. O problema está no próprio jogo. E se vencer for só uma forma mais sofisticada de estar preso? Essa é a pergunta que deveria nos tirar o sono. Porque talvez o verdadeiro fracasso seja justamente continuar correndo atrás do que esperam de você, sem nunca parar para se perguntar o que você realmente quer. Henry David Thoreau, um nome que poucos lembram, mas que deveria estar em todos os livros de autoajuda de hoje. Ele fez aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Saiu do jogo. No século XIX, quando o mundo começava a idolatrar o trabalho e transformar pessoas em máquinas produtivas, Thoreau abandonou tudo. Construiu uma cabana com as próprias mãos, foi viver no meio da floresta e decidiu observar. Observar a vida, a natureza, o tempo e, principalmente, a si mesmo. Fui para a floresta porque queria viver deliberadamente. Essa frase resume o grito silencioso que muitos de nós temos engasgado na garganta. Queremos viver com intenção. Queremos sentir de novo. Parar de fingir. Mas temos medo. Medo de parecer fracassados, preguiçosos, estranhos. Porque o mundo ensina que parar é perder. Ensina que desacelerar é fracassar. Ensina que quem não produz, não vale. E isso nos condena a uma vida de performance. Vivemos para os olhos dos outros. Sorrimos para as câmeras. Respondemos rápido. Mantemos a pose. E por dentro, vamos murchando. Sabe o que Thoreau dizia sobre isso? Que o sucesso, na maioria das vezes, é só um pacto silencioso com a mediocridade. Um acordo onde você vende sua liberdade em troca de aceitação social. Quantas pessoas você conhece que têm tudo, menos paz? Gente que trabalha 12 horas por dia para manter um padrão de vida que não gosta. Gente que tem casa, carro, viagem, mas nenhuma presença. São prisioneiros de si mesmos, escravos do que conquistaram. E se você acha que isso é exagero, experimente observar ao seu redor. O executivo que não vê os filhos crescerem. A influencer que toma remédios para dormir. O estudante que chora em silêncio porque escolheu um curso que odeia. A dona de casa que carrega o peso de 1000 tarefas sem nunca ser reconhecida.
Todos aparentemente vencedores. Todos profundamente infelizes. Thoreau não queria isso. Ele queria viver com o mínimo, não por modéstia, mas por liberdade. Cada objeto a mais era uma corrente. Cada obrigação sem sentido, uma prisão. Ele entendeu que viver bem não tem a ver com quanto você tem, mas com quanto você precisa. A riqueza é a habilidade de viver com pouco. E mais do que nunca, essa frase deveria ser tatuada na nossa consciência. Hoje, somos bombardeados por estímulos o tempo inteiro. Notificações, vídeos curtos, feeds infinitos. Vivemos distraídos. Raramente estamos onde estamos. Almoçamos olhando para a tela, dormimos com o celular na mão. Perdemos a capacidade de estar, de sentir, de viver de verdade. E sabe o que é mais perverso nisso tudo? O mundo premia quem finge que tá tudo bem. Quem sorri nas redes, quem corre mais, quem se adapta ao caos, quem aguenta sem reclamar. Mas ser funcional em um sistema doente não é virtude, é sintoma, é rendição. E o preço disso é altíssimo. Você começa a morrer por dentro e nem percebe. Por isso esse vídeo não é só um desabafo. É um chamado, um grito, um convite para pensar, para questionar, para se rebelar. Não contra tudo, mas contra aquilo que te rouba de você. Contra o excesso, contra a pressa, contra o automático, contra o vazio que consome a tua alma enquanto você segue entregando resultados. Seja marginal, no sentido mais puro da palavra. Seja aquele que escolhe sair do fluxo, que tem coragem de dizer não, que aceita parecer estranho, desde que continue sendo inteiro, que não negocia a própria paz em troca de likes, bônus ou status. Porque é isso que Thoreau fez. E é isso que tantos outros nomes que hoje admiramos também fizeram. Foram chamados de loucos, derrotados, exagerados. Mas foram eles que deixaram marcas profundas. Não por terem seguido o padrão, mas por terem rasgado o roteiro. Então sim, talvez hoje seja o dia de você aceitar ser um perdedor. Mas não qualquer perdedor. O perdedor do sistema. O que olha para tudo que foi ensinado e diz: isso não serve para mim. O que decide viver com menos para sentir mais. O que valoriza o agora, a presença, o silêncio. Porque no fundo, você não precisa de muito. Precisa de sentido. Precisa de conexão. Precisa de tempo de qualidade com quem importa. Precisa de uma vida que seja sua, não um teatro montado para agradar os outros. E aqui vai a grande virada desse vídeo. A solução existe, mas ela começa dentro. Começa quando você decide respirar mais fundo, quando você desinstala o aplicativo que te vicia, quando escolhe o livro em vez da notificação, quando abraça em vez de só mandar emoji, quando para de correr e começa a caminhar. Essa é a proposta do canal O Peso Invisível. Não estamos aqui para te dizer o que fazer. Estamos aqui para te lembrar do que você já sabe, mas foi esquecendo. Estamos aqui para incomodar, para provocar, para abrir espaço para a verdade, por mais dura que ela seja. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta uma palavra que resuma o que você quer reconquistar na sua vida. Pode ser liberdade, presença, equilíbrio, verdade. Escreve aí, porque quando a gente nomeia, a gente começa a transformar. E se você sente que precisa de mais conteúdos assim, que tragam alívio, clareza e propósito, se inscreve no canal agora, porque essa comunidade aqui não é sobre algoritmos, é sobre consciência. E quanto mais gente pensar junto, mais difícil vai ser voltar a dormir no automático. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar, com alguém que você ama e que está sumindo de si. Vamos juntos espalhar esse recado, porque às vezes uma frase basta para mudar o rumo de uma vida. E se for a sua, você não está sozinho. Bem-vindo ao Peso Invisível. Aqui, perder o jogo pode ser o início de tudo que realmente importa.